Vamos lá, deixa eu cumprimentar, já está aqui comigo o Dr. Márcio de Carvalho, ele é médico urologista. E claro que o urologista, você atende homens e mulheres, né? Sim. Só para o pessoal de casa entender, porque o urologista cuida do aparelho urinário, que engloba o que exatamente, além da bexiga, doutor Márcio? Ele engloba, por isso que é de ambos os sexos, né? Os rins, Rim. né? O canal que leva a urina do rim até a bexiga, o ureter, a bexiga, né? E os órgãos sexuais masculinos. E você especialmente hoje no programa... Aliás, deixa eu voltar uma coisinha que ontem eu ouvi, né? Aliás, foi seu menino que falou, né, seu menino? Hoje tem festa aí, né, seu menino? Tem moda de viola. Mas é verdade que é melhor uma pedra no caminho do que duas no rim? É uma dor muito forte? Não, é uma dor muito forte, né? É uma dor muito forte, é considerada uma das dores mais fortes da medicina, né? E realmente é quando obstrui a passagem da urina. Está lá, de repente, um cálculo dentro do rim não causa muito problema. O problema é quando ele cai no canal. Hoje não se faz mais cirurgia para retirar daquela cirurgia grande? Praticamente 99,9% não se faz mais. Não. Tudo nós temos aparelhos para chegar até essa pedra, né? São finíssimos que conseguem chegar até o cálculo e pulverizá-lo, né? Um cálculo é feito do quê, doutor Márcio? O cálculo pode ser feito, por exemplo, na maioria de 85% é feito de cálcio. Cálcio. Né? Não chega a ser uma pedra preciosa, então? Ah, infelizmente não. Mas vamos falar da saúde masculina, da saúde sexual do homem. E eu quero começar sabendo disso mesmo, que muita gente tem essa dúvida. Quando você vem aqui, nas minhas redes sociais, as pessoas me chamam inbox, particularmente, no direct, para saber o seguinte... Esses medicamentos para ereção, para ficar mais forte sexualmente falando, eles em algum momento podem causar dependência? É uma boa pergunta, Cristina. Realmente isso acontece. Nós chamamos não a dependência química do medicamento, e sim a dependência psicológica, né? O cara fica inseguro se não tomar? O que acontece é que às vezes ele se automedica, ele não sabe a razão do problema que ele tem, qual é o motivo que ele tem, e ele recorre para a automedicação. Então ele está tomando um remédio, ele não sabe por que ele vai tomar, quanto tempo ele vai tomar, às vezes funciona muito bem, então isso traz uma certa segurança para ele. Aí o problema é que ele vai ficar escravo do remédio, né? Ele não consegue se soltar do remédio. Algumas pessoas ficam ligadas a esse remédio, mesmo que se você trocar por uma pílula de farinha, ele vai funcionar. Né? Ele tem que tomar um ele negocinho. tem que tomar alguma coisa, entendeu? Então isso não é bom. O importante é que ele tenha um bom diagnóstico, que ele converse com o profissional e o profissional possa orientá-lo muitas vezes. Às vezes é uma coisa que ele possa corrigir. Né? Tem homem que não pode tomar, doutor? Que teria contraindicação a esse tipo de medicamento? Existem contraindicações, por exemplo, pessoas que têm um coração muito frágil ou que estão tomando algumas medicações que são mais ou menos do mesmo tipo, né? Algumas medicações que possam interagir, alguns remédios para o coração, né? À base de nitratos. Por isso tem que falar com o médico, né? Não adianta tomar sozinho, né? Ele tem que procurar. A automedicação é muito nociva, né? Agora, a gente sabe que os homens demoram muito, né, para procurar ajuda. Em média... eu imagino que você já tenha tido a curiosidade, né, de fazer um levantamento nesses teus pacientes. Em média, eles demoram quanto tempo quando começa a apitar a luz amarela? Cristina, os trabalhos mostram em torno de 4 anos. Que isso? 4 anos para ele procurar ajuda. E o que ele diz? O que a gente vê é um sofrimento desnecessário. O que ele pensa? A primeira coisa que vem na cabeça dele, ele pensa o seguinte: puxa vida, isso vai passar sozinho, só um tempo. Na verdade, isso em algumas pessoas se prolonga mais. Aí sim que vem o desespero que nós estamos falando. Ele começa a se desesperar e começa a procurar ajuda da sugestão de alguém, ele pega uma sugestão e vai lá se automedicar. Então, ele se automedica e cai toda nessa cilada, né, que ele possa ter. Aí ele vai protelando a coisa. Vai deixando a coisa acontecer, até que ele chega um momento que o remédio não funciona. Aí sim. A hora do momento que o remédio não funciona mais, o desespero. Aí bate o desespero. Aí ele procura o especialista, ele procura o urologista. Né? Daí ele Mas vai isso procurar. a mulher já está falando um bocado de tempo, ele geralmente toma escondido? Algumas mulheres não falam nada, né? Às vezes ele ficam toma lá. escondidinho mesmo? Às vezes ele toma escondido tudo, ele não quer demonstrar a situação, né, para sua esposa. E muitas vezes ele chega totalmente constrangido ao consultório, ele começa a falar sobre outras coisas e depois no final só que ele vai contar. Faz o maior rodeio, maior que Barretos. Daí ele vai contar sobre esse problema que está acontecendo.
acontecendo, né? Sofreu tanto tempo, eu tenho homens que sofrem anos, Cristina, muito mais de 4 anos. Tem homem que te procura, assim, por exemplo, não só com o problema dessa questão de ereção, ou mesmo, né, de ejaculação precoce, mas com receio porque a quantidade do esperma dele é muito pouco? Acontece, é uma dúvida frequente. Esse é um problema, no caso, para engravidar uma mulher também? Não seja um problema. Não? O volume de esperma varia de entre 2 a 6 ml, então não precisa ser muito. E existe uma preocupação do homem realmente com isso. Às vezes ele acha, ele tem uma queixa sobre isso, eu tenho pouco esperma. O esperma, eu digo sempre, só serve para ter filho. Mas é pornô, doutor. Mas então, não isso engana. Ué, lá são jatos, baldes, né? Mas cachoeiras. Vamos quebrar o tabu. Então, veja bem, o esperma, na verdade, ele não melhora o seu desempenho, ele não faz com que você tenha um desempenho melhor ou que você vai ter uma performance melhor na cama. O volume que se ejacula, assim, o esperma só serve para uma coisa, ele só serve para ter filho. Ele não tem mais nenhuma outra função para melhorar o desempenho sexual. E com a idade, há uma diminuição da produção do esperma mesmo, certo? Não que isso seja infértil, mas né? a gente percebe que tamanho para o homem é importante e quantidade do esperma também. Mas são mitos, né? Que não tem assim nenhuma resposta ou não tem nenhuma adicionar, não acrescenta nada no desempenho sexual dele. Entendeu? O tamanho do pênis não faz ele ter um desempenho melhor. O volume que ele ejacula também não faz. Mas às vezes que o gozo foi maior? Exatamente, não. Tem pessoas que têm o orgasmo, que é o orgasmo seco. Não sai nada. Quem operou da próstata, por exemplo, sabe disso. Mas o prazer é igual, mas não sai nada. Então isso não quebra o desempenho sexual dele. Entendi. Nem o tamanho do pênis também. Uma outra coisa que a gente percebe que é muito onda, né? E vocês veem que tem uma coisa de muito onda. Uma das coisas que é onda, por exemplo, só para exemplificar, é a mulher querer ter parto normal, as meninas. Né? Então, assim, a gente percebe que as blogueiras falam, eu fiz e foi maravilhoso. Enfim, eu acho animal aquilo. Deus me livre. Me perdoe quem tem coragem, mas eu não tenho. Mas o que eu quero dizer aí, colocando esse exemplo, é que hormônio masculino também está uma coisa de uma meia onda no ar, né? Existe, Cristina, infelizmente existe. Pegou uma onda que o tá hormônio resolve tudo. Existe, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, né? Hormônios bioidênticos, né? Isso aí não é admitido hoje, não tem nenhuma referência sobre isso, não tem... O que diz o Conselho? O Conselho Federal de Medicina proíbe a colocação de hormônios bioidênticos, né? Então isso não é ético, porque não tem nenhum tipo de trabalho que demonstra isso, não é uma coisa à toa que a gente fala. Então, existe todo um estudo sobre isso, existem as câmeras técnicas para isso no Conselho Federal de Medicina, que demonstram que não existe amparo... Mas e o homem que fica tomando hormônio indiscriminadamente porque diz que fica mais viril? Isso aí, com o passar do tempo, pode trazer algum prejuízo? Eu vou te contar uma história que eu tenho de um paciente em Curitiba, em que ele começou a tomar hormônio sem ter uma indicação precisa, ele tinha os níveis normais, que é isso que se fala, o anti-aging, que também não é aceito pelo Conselho Federal de Medicina, porque não tem amparo científico também. Ele começou a tomar, o sangue dele engrossa, ou seja, o hematócrito, que é isso que faz o sangue ficar mais grosso, então ele começa a produzir muitas células sanguíneas, que o hormônio pode induzir a isso, e ele teve uma embolia pulmonar, certo? Por causa disso, por excesso de hormônios. Uma pessoa foi dado muito hormônio para ele aumentou, fez uma embolia. Ou seja, é um problema. Então tem que se tomar muito cuidado, tem que ser muito bem indicado, cuidado com esses modismos de chips de implantáveis, isso não tem nenhum respaldo, isso existe nos Estados Unidos, no Brasil não tem ainda, então se alguém está fazendo alguma coisa, não tem um respaldo da Anvisa, então tem que tomar muito cuidado com essas situações. Tem que haver uma boa indicação quando há sintomas e é uma prova que o hormônio esteja em níveis sanguíneos baixos. Aí sim seria uma indicação precisa e que ele não tem efeitos colaterais, ou seja, ele não tem problemas que possam trazer. Então tem que ter muito bem estudado para fazer a reposição. Porque hoje está muito na moda que se fala reposição resolve tudo. Reposição resolve o desempenho sexual? Não. Ele pode melhorar mais a condição sexual relacionada ao desejo. Mas alguns médicos têm indicado essa reposição indiscriminada para homens? Cristina, a gente pega no consultório algumas indicações que são, assim, vamos dizer assim, tristes, até porque não tem nenhum tipo de critério para fazer uma indicação. Isso é muito perigoso. É muito perigoso para o paciente. Às
às vezes indica tratamentos para pessoas sem avaliar determinados pacientes. Por exemplo, eu já vi pacientes que estavam fazendo reposição e ele tinha leucemia, então ele estava cansado, então foi dando hormônios e demorou o diagnóstico para isso, justamente porque ele tinha uma outra doença e não foi pesquisado. Então ele tinha todo um cansaço, sintomas de baixa de hormônio, mas ele tinha um problema oculto que não foi diagnosticado a tempo. Esses dias me perguntaram o seguinte, tem um paciente que, e inclusive telespectador, ele vai estar nos assistindo hoje, porque eu disse que faria a pergunta, ele fez a cirurgia de próstata, não tem mais ereção, fez todos os procedimentos, fisioterapias para voltar a funcionar, não voltou. Ele pergunta se ele é um candidato, se nesse caso ele pode fazer o implante peniano. Sim, é uma indicação precisa, ou seja, se ele operou da próstata, não tem mais, tentou-se os tratamentos de primeira linha, não funcionaram, tentaram-se os tratamentos de segunda linha, não funcionaram, tentamos de tudo, é discutido com o paciente a possibilidade do implante de prótese peniana. Que isso a gente tem visto que são candidatos esses pacientes que operam de câncer de próstata e que ficam com alguma sequela, eles já são candidatos a esse tipo de intervenção de fazer o implante peniano, sem dúvida. Não é nada líquido não, aquele negócio porque falam que é para aumentar o negócio, ficar maior, mais grosso, nada disso. É uma haste de silicone. Haste, você já trouxe aqui. É uma haste de silicone que é colocado nos dois corpos cavernosos. Tem uma caverna interna? Exatamente, assim, então... você coloca, abre um espaço e coloca lá, e a prótese é maleável, você pode mexer ela de um lado para o outro. Existem as infláveis, né, que são mais sofisticadas. Bota o nenê para dormir, isso, ou a outra prótese aperta um botãozinho, uma bombinha que vai enchendo, quando ele não quer, ele aperta do outro lado, a bombinha esvazia, o pênis amolece. Só ele sabe? Só ele sabe. É verdade que o homem que usa Viagra, ele fica com as bochechonas tudo vermelhas, né? Vocês sabem disso já, né? A gente conta aqui porque a gente não quer homem tomando Viagra, né? Se precisar, ótimo, ok. Mas não nessa forma louca que tá. Mas é verdade que é mais difícil perceber uma prótese peniana, é mais fácil perceber o uso do Viagra do que a prótese? Olha, ela fica tão... Muitas vezes isso acontece. Então, a prótese, ele tem condição de esconder ela perfeitamente, sem perceber. Nem médico consegue, às vezes. Muitas vezes o próprio profissional médico não percebe que ele tem uma prótese, já aconteceu. Agora, o Viagra, às vezes, pode dar na cara, dependendo do... Tá na bochecha, não tá na cara. Dá na cara, até eu tô dizendo, na cara. Porque justamente é o que demonstra. Ele pode tomar e ter a gente chama de flushing, né? Ele fica todo ruborizado, né? Tem gente que fica perigoso, hein? E escuta, só para encerrar... Envelhecer, o homem vai perdendo a potência, não vai, doutor Márcio? Esse é um mito, Cristina, é um mito também. Não quer dizer que porque a mulher fica sem vontade, doutor. Como é que o homem fica com fogo ainda, gente? Não, veja bem, nós tem que ter a diferença. Então, passa um certo tempo, envelhece tudo, envelhece, mas ele consegue ter as suas condições boas, ele está satisfeito. Antigamente, ele tinha a relação 3 vezes por semana. Agora, ele tem 1 vez por semana, ou 1 vez cada 15 dias, e está satisfeito, com 65, 70 anos, 75. Mas a idade não é desculpa para a pessoa ter um problema. Se ele tem continua, um problema, então, funcionando, não significa que ele ficou aquele fogo exagerado. Não é, exatamente. Ele tem uma condição que ele se sente bem sexualmente. Entendi. Então, a pessoa não pode se aposentar. Fala, com 70 anos você se aposentou sexualmente? Não está funcionando mais, deixa coisa da idade. Não, tem condições. A medicina está bem avançada para isso. Dá para ter vida plena sexual aos 70, 75? 5, até mais. Este é Márcio de Carvalho, a gente gosta de conversar, é para orientar você, para deixar você mais tranquilo. Ou, às vezes, né, com aquela pulguinha atrás da orelha, falar, não, eu vou procurar, porque o negócio aí tá pegando pro meu lado. Sem dúvida, Cristina. É sempre muito bom bater papo aqui, doutor. Obrigado, Cristina. Obrigada pela sua vinda. São 14 horas em pontinho.